Olá, como vocês estão? Tudo bem? Desejo que sim. Eu voltei para mais um vídeo das frases que a minha mãe dizia. E hoje eu escolhi uma frase que eu achava até muito engraçada. Quando a mamãe falava. Mamãe tinha um jeito engraçado de falar, ela era bem humorada. E ela falava assim: minha filha, quem muito se rebaixa a bunda aparece. E o que ela queria dizer com isso, né? Daquela forma que a gente vive e que muitas vezes a gente perde a linha, né? Entre a humildade e a humilhação. A humildade é uma característica maravilhosa das pessoas, né? Pessoas grandiosas que têm reconhecimento das suas limitações, das suas fragilidades, né? Da sua humanidade e se sabem valiosas, mas sabem que não são mais importantes do que ninguém, né? Sabem que não valem mais do ponto de vista humano do que ninguém. Embora a gente viva numa sociedade classista que faz com que algumas pessoas sejam valorizadas e outras pessoas desvalorizadas, gosto de pensar que se a gente lembrar da humanidade, do nascer e do morrer, todos nós nos equiparamos, né? E isso faz todos nós humanos, portanto, nós somos iguais. Embora nós saibamos que vivemos numa sociedade classista e que isso faz diferença, o que as pessoas têm, o que elas são em relação ao nosso capitalismo, né? Isso representa muito na nossa sociedade, a gente também não pode negar e fechar os olhos para isso. Por isso que é importante a qualidade da nossa autoestima, o nosso senso de valor próprio, porque é ele exatamente que vai nos dar a dimensão do valor que a gente tem. A minha mãe era uma mulher muito corajosa e ela enfrentava a vida. Essa é uma das grandes virtudes que eu aprendi com ela, né? Combater o medo, ir com medo mesmo, ir atrás dos seus objetivos, mesmo que para isso a gente tenha que vencer nossos orgulhos e baixar a cabeça nas muitas vezes que nós perdemos, porque nós perdemos, né? E isso faz parte de quem joga, de quem está no jogo da vida, as lutas que precisam fazer. E isso não desanimava a mamãe, também não me desanima. Eu acho que há uma diferença importante entre a gente desanimar e desistir. A gente pode desanimar, afinal de contas, quem não desanima nessa vida? E às vezes as batalhas são difíceis e a gente fica cansada e até desesperançada. Mas aí a gente respira, nada, né? Como um dia atrás do outro e uma noite no meio, a gente descansa e seguimos em frente para novas batalhas. Agora, essa coisa da humildade, né, que é tão importante para a gente seguir aprendendo, porque a gente entender que de muitas das coisas da vida a gente ainda sabe muito pouco, é um grande exercício de humildade e também de sabedoria, porque daí a gente pode aprender mais e se desenvolver mais. Mas nas relações de todas as naturezas, né, é preciso estar atento com relação a esta fronteira da humildade e da humilhação. Né? Tem pessoas que realmente acabam se folgando, né? Algumas pessoas realmente acabam não valorizando aquilo que o outro faz, né? E acaba que você fica atrás querendo de alguma forma corresponder, querendo de alguma forma agradar. Então, como que a gente pode, né, entender que a reverência é importante, mas ela é importante em tempos que ela é necessária, né? Afinal de contas, nós não podemos permitir que alguém se folgue acima, né, de nós. Dentro do contexto de autoestima, a autoafirmação e o autorrespeito são duas características muito importantes. Afirmar-se não é você se impor sobre ninguém, é tão somente você afirmar teus direitos, reconhecer os direitos do outro, mas também afirmar os teus próprios direitos. E o autorrespeito é a tua capacidade, né, de se respeitar e não apenas respeitar o outro, mas respeitar você, as suas limitações, as suas necessidades. Quando a gente fere essa linha, né, e acaba se desrespeitando na tentativa de agradar, na tentativa realmente de se fazer valioso para o outro, a gente pode correr o risco de anular o nosso próprio valor, né? E realmente
abaixando muito a cabeça, ficando muito cordato com coisas que você diz sim, quando na verdade você gostaria de dizer não. Essa história de dizer não é sempre um desafio e muitas pessoas reclamam do seu medo de dizer não, né? Porque muitas vezes tem medo de desagradar o outro. Mas tem outros que realmente, né, acaba se folgando bastante e deixando o outro sobrecarregado e não para perceber o real tamanho. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas a pessoa tem que sacar, a pessoa tem que se dar conta, ela tem que perceber que ela está se passando. Não, gente, nem sempre a outra pessoa se dá conta disso. Tem muita gente que é folgado mesmo. Se puder empurrar para o outro, se puder deixar na mão do outro, né? E você vai fazendo, a pessoa pode realmente se folgar. Então, essa gentileza que a gente deve, né, sem dúvida nenhuma, aplicar e praticar na nossa vida, que é fundamental para relações saudáveis. Agora, é preciso cuidar, né, entre ser bom e ser bobo, ou ser bom e ser trouxa, né? Às vezes a pessoa fala isso: ah, eu não sou trouxa, né? Mas o outro às vezes vai achando que você é mesmo. Sabe que às vezes eu gosto de dizer alguns nãos para algumas pessoas para ver se elas merecem o meu sim, né? Porque uma pessoa, como ela trata você, quando você não pode fazer algo por ela, diz muito da maneira como ela deveria te receber, né? Caso você dissesse sim. Então, às vezes a gente conhece muito, assim como a gente sabe muito de uma pessoa, muito mais quando ela sai da nossa vida do que ela entra na nossa vida, às vezes a gente conhece mais de uma pessoa quando a gente diz não para ela do que quando a gente diz sim, né? Então são exercícios que a gente pode fazer no sentido de respeitar essas fronteiras. Não tem problema nenhum apoiar, ajudar o outro, né? Mas isso tem medida, né? Porque senão a gente acaba se prejudicando, a gente acaba se deixando de lado, se deixando para trás e confundindo, né, esta humildade com humilhação. Existe um orgulho bom, né? E existe um orgulho burro. O orgulho burro é aquele que faz com que a gente não dê o braço a torcer, não peça desculpas, não reconheça os nossos erros e as nossas limitações e continue sofrendo com determinadas circunstâncias, né? O orgulho bom é aquele que faz a gente ter coragem, respeitar as nossas tentativas e inclusive os nossos fracassos, né? Para que a gente possa avançar corajosamente na direção das nossas vitórias. Então, preste atenção com as pessoas que estão contigo na jornada, né? Se são pessoas que só colocam peso sobre você, né? E acabam, em vez de ajudar você a dividir e a equilibrar seus pesos, ela pode estar sendo muito pesada e talvez você esteja se rebaixando muito com o peso que está nas tuas costas. Afinal de contas, se a gente se rebaixa muito ou se abaixa muito, o bumbum aparece. Então, que a gente se proteja, que a gente se resguarde, né? Que a gente respeite os nossos limites e também os limites do outro. Obrigada pela sua atenção até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.